지리라구테이 지리라 주리 지리라구테이 지라지 따이따야 지리라구테이 지리라 주리 지리라구테이 지라지 따이따야 Sabemos nada sobre essa noite. Não sabemos nada sobre vocês. Não sabemos que essa interação entre nós e vocês irá causar. Não sabemos o que a interação entre vocês mesmos irá causar. Há quem acredite que o teatro não tem utilidade. Há quem diga que o teatro é só entretenimento. Outros dizem que o teatro muda o mundo, que é uma maneira de rever o mundo, suspender o mundo, para que possamos olhar para ele de outra maneira. Por isso existe um palco. Por isso existem fronteiras entre o palco e a plateia, para delimitar esse mundo. A plateia está fora do mundo do teatro, mas a plateia é o assunto do mundo do teatro. Você vai ao teatro pra ver você mesmo. Pra ver o melhor de você. Pra ver o pior de você. Para transformar o pior de você no melhor de você. Ou para constatar que você pode ser pior do que você já é. Esta noite será uma noite de constatações. Essa noite será uma noite de puro entretenimento ou de profundas mudanças. Queremos ser exigentes, queremos que vocês sintam alguma coisa. Perceberam que esse início é uma carta de intenções? Mas se o prólogo é uma carta de amor. Uma carta de amor ao teatro. Uma carta de amor a cada um de vocês. É fácil amar quem não conhecemos? Fizemos uma peça para vocês, sem saber quem são. Pensamos em cada um de vocês para fazer essa peça e não sabemos quem vocês são. Vocês pensaram em nós quando vieram aqui hoje? Vocês nos conhecem? Sabem quem somos? Estamos aqui porque acreditamos em vocês. Estamos aqui porque queremos correr o risco de conhecer vocês. Estamos aqui porque queremos nos arriscar a sermos afetados por vocês. Estamos delimitando o espaço dos afetos. Do que nós queremos afetar e do que nós estamos dispostos a nos deixarmos afetar por cada um de vocês. Olhem pra plateia. Os olhos de vocês estão olhando pra lá. Mas vocês estão aqui, no palco, com a gente. Estamos todos juntos aqui no palco. Estarmos todos no palco faz de todos nós atores e atrizes. Estar no palco te faz sentir estranho? Te faz sentir confortável? É gostoso estar aqui no palco? Você se sente especial por estar aqui? Ou você acha que está correndo algum risco? Essa peça é sobre isso. Vivemos tempos polarizados. O edifício em que estamos é um prédio polarizado. O teatro. Ele propõe uma dinâmica clara. Nós no palco e os outros na plateia. Ou nós na plateia e os outros no palco. Essa peça propõe que sejamos uma coletividade. É uma peça de reconciliação. É uma peça para curar feridas. Uma peça curativa, uma peça regenerativa. Um poeta diz que o teatro é a acupuntura da sociedade, que a trata em pequenas espetadas e a vai curando aos poucos. Essa peça é mais uma agulhada. O teatro que quer mudar o mundo exige plateias ativas. Plateias que não se sentem a observar o que se passa ao seu redor. Plateias que queiram atuar na sociedade. Plateias que percebam que a sua vida é um palco e você é a personagem principal da sua história. Plateias que se percebam como parte de um elenco maior, que se percebam como parte de um coletivo, que atuam em conjunto com outros atores e que escrevem o próprio texto, a maneira que falam. Que escrevem suas falas, que decidem a maneira de falar as suas falas.
Decidem a hora de falar, a hora de calar, a hora de se levantar por algo. Tem coisas que nos fazem levantar. A indignação com a injustiça. O incômodo, o medo de participar de uma peça interativa. A vontade de fugir, o medo de tomar um tiro. São muitos os motivos para se levantar. Já perceberam que teremos uma peça em que vocês serão convidados a se levantar? Que essa noite, vocês serão convidados a se levantar. Então agora, vamos nos levantar. E agora vamos trocar de lugar. Empatia. Qual foi a última vez que você ouviu essa palavra? Eu ouço quase todo dia. Que bom! Rezo sobre isso quase todo dia. Sério, que bom, porque empatia se ensina mesmo. Verdadeiro. Dizem que é preciso ter empatia, tem que ensinar a ter empatia, calçar os sapatos dos outros, enxergar o mundo com os olhos dos outros. Mas como? Se do meu lugar eu vejo o mundo sempre do mesmo jeito. E se você trocar de lugar? Tem coisas que a gente só pode ver ou falar estando no lugar da outra pessoa. Vocês já perceberam que além de se levantar, essa noite, a gente vai fazer vocês mudarem de lugar com alguém desse palco, né? Vocês já mudaram de lugar. Estamos no palco, não na plateia. Aqui é o lugar da ação, do conflito, do final feliz, eu já adianto. Pelo menos hoje, essa peça terá um final feliz. E ele será construído por todas essas pessoas, juntas. Mas a plateia também é o lugar da ação. Contemplação, essa palavra inclui ação. Uma ação interna, uma ação de pensar, questionar, problematizar, sonhar um novo futuro e construir as pontes entre nós. Talvez o que vamos viver hoje seja melhor entendido por quem está aqui. Por isso a função teatral ela se completa com os espectadores. Precisamos deles e delas para as mudanças. Mas e vocês? Preferem agir ou observar criticamente? Você se arrependeu de estar aqui no palco hoje? Não era isso que você queria quando saiu de casa? Uma peça no palco. Uma peça que exige um posicionamento. Mas toda peça não é assim? Mas toda peça não apresenta um conjunto de ideias e valores? E eu penso e me posiciono sobre ela? Mas uma coisa é fazer isso de lá. Outra coisa é fazer isso daqui. Se depois desse prólogo você se arrependeu de estar aqui no palco com a gente, quer ir pra plateia, mas não sabe como, tá todo mundo olhando pra você, e você já percebeu que a gente vai pedir pra você se levantar e trocar de lugar durante a peça, e você que tá na plateia pensou, puxa, como eu gostaria de estar lá no palco com eles e participar de tudo isso, mas não sabe como. Vamos deixar claras as regras desta nossa peça-jogo. Em alguns momentos da peça, aqueles que estão no palco serão convidados a trocar de lugar com outras pessoas também do palco. Vocês devem esperar os comandos. Fiquem em pé. Troquem de lugar. E podem sentar. Para fazer isso, As cadeiras que vocês estão sentados poderão e serão movimentadas pelo elenco enquanto vocês estiverem em pé. E esperem os comandos. fiquem em pé. Antes de sentar, verifiquem se as cadeiras ou banquinhos estão no mesmo lugar, porque eles podem não estar. Vocês então devem procurar um novo assento livre, e aí sim, podem sentar. Precisam de um ensaio? De ensaio? Eu sou meio sonsa, mas eu me jogo. Então é isso. Então tá bom. Então vamos fazer a nossa primeira grande troca. Quem está no palco e quer ir para a plateia, por favor, fique em pé. Ninguém? Que maravilha. Não vou nem oferecer para vocês então um lugar aqui, desculpe, mas hoje todos querem ficar com a gente. Muito obrigado.
Quem quiser ficar no palco, pode vir até domingo, nós estamos em cartaz aqui. Vocês chegam um pouco mais cedo e pegam o ingresso palco, e aí vocês ficam aqui no palco com a gente, tá bom? Então, vamos começar o espetáculo. Aninha, terceiro sinal de novo. O mundo nos dá muitas ordens. Para qual delas você tem vontade de dizer não? Escreva a sua. Inscreva-se no canal. Curta e compartilhe. Baixe o app. Visualize a mensagem. Poste um vídeo. Mande nudes. Amo muito tudo isso. Impossible is nothing. Bandido bom é bandido morto. Faz a dancinha pro TikTok. Ouça o podcast. Salve o arquivo na nuvem. Deixe a direita livre para circulação. Passe o domingo no shopping. Levantem as fichas, por favor, aqueles que gostariam de ter suas ordens lidas. Fiquem à vontade para virem aos microfones. Eu não queria mais a norma ABNT. Plateia, fique à vontade para dizer não. Acumule muitos bens. Seja racista. Acorde cedo. Quero trabalhar. Seja bonita. Quero me depilar sempre. Não! Cristianismo. Para de reclamar. Horários fixos. Não quero trabalhar aos finais de semana. Vamos fazer uma call? Não! Quer sair? Não. Posso ir até aí? O mundo nos deu muitas ordens. Para essas hoje, dissemos não. Antes do meu nascimento, o teatro já existia. Eu nem me imaginava no palco e ele já estava aqui me esperando. Eu nasci de um ato de amor entre duas pessoas e meu pai era Pai de Santo. Eu, filho de Pai de Santo, me tornei Pai de Santo. Hoje eu sou Pai de Santo. Recentemente passei por um ritual que me consagrou Pai de Santo. O teatro nasceu em mundo do amor. O teatro nasceu no mundo a partir de ritos religiosos e sociais. Os ritos nasceram da vontade de participar dos sentimentos dos deuses, ou dos orixás, no meu caso. A prece nasce da recusa, da impotência humana, da necessidade de, apesar de tudo, querer atuar sobre algo que foge do nosso controle. Fiquem em pé aqueles que rezam. Aqueles que acreditam em algum deus ou deusa. Podem sentar. Uns levantam, outros não. Uns acreditam que há uma divindade, outros não. Todas e todas acreditam em algo, mas não na mesma coisa, na mesma religião ou na mesma prece. No teatro, a prece se transformou em diálogo, porque os deuses se dividiam em bons e maus. E da oposição entre o bem e o mal é que nasceu o diálogo. Nasceu o teatro. Da primeira a polarização entre o bem e o mal. Fiquem em pé aqueles que acreditam no mal.
Podem sentar. Fiquem em pé aqueles que acreditam no bem. Podem sentar. Na missa católica, tem um momento em que todas as pessoas se levantam e confessam seus pecados bem baixinho. No teatro, estamos o tempo todo confessando as nossas fragilidades em alto e bom som. Este é o momento da autoacusação. Mas não se preocupem, ninguém terá que expor os seus pecados aqui. As autoacusações já estão escritas. E todas são ficção. Será mesmo? Acusem-se! Eu criei um perfil falso na internet. Eu sou má companhia. Eu aprendi a mentir como um ser humano. Eu aprendi a questionar como um ser humano. Eu beijei na boca de olhos abertos. Eu beijei na boca de olhos abertos. Eu não dei o troco aos meus pais quando me pediram para comprar alguma coisa. Eu passei no sinal vermelho. Eu não me tornei o que deveria ter me tornado. Eu me calei em um momento que era vergonhoso se calar. Eu criei um perfil falso na internet. Eu tomei banhos demoradíssimos. Eu sou má companhia. Eu falsifiquei meu RG. Eu estacionei na vaga destinada a deficientes. Eu usei a fila preferencial sem ser preferencial. Eu tomei banhos demoradíssimos. Eu me tornei o que não deveria ter me tornado. Eu me acuso, eu me acuso, eu, culpado, nós culpamos, nós culpados, eu me acuso, eu, culpado, nós culpamos, culpa, nós culpados. Freud diz que a história do ser humano é a história da sua repressão. Que para desenvolver o eu, devemos aceitar e obedecer a uma série de regras, princípios e opiniões. Temos dentro de nós mesmos um sensor. Um conjunto de regras que nos faz ser quem somos para podermos viver em sociedade. Agora, somos nós que vamos fazer um exercício de autoacusação. Um verdadeiro exercício. Até porque autoacusação falsa é crime. É um dos crimes previstos contra a administração da justiça. Consiste em acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. A pena prevista? Detenção. De 3 meses a 2 anos. Ou multa. Artigo 341 do Código Penal. Fiquem em pé, fora do mapa, por favor. Letra I. Pode ser que o amanhã seja ruim de usar. Como me acuso de ser eu, o que importa está aqui. Pode ser que amanhã seja ruim de usar. Como me acuso de ser eu, o que importa está aqui. Podem sentar. Eu me autoacuso de ser eu. Antes da empatia, antes de ser humano, antes de ser de esquerda, revolucionário, ator, antes da destruição, da desconstrução, da fruição, da comunhão, eu sou culpado de ser eu. Tive todas as oportunidades de me expandir. Não fiz. Fiz da bolha da nascença a bolha da vivência. Fiz da autopiedade arma química contra a autoridade. Eu sou culpado de perceber tão nítidas as mazelas da humanidade no dia a dia e não lavar nem a louça da minha pia. De me deixar atravessar por qualquer coisa. Deixar sucumbir, deixar de existir, deixar tudo por aí. Onde está o final desse texto? Eu deixei jogado num beco.
Eu vim ao mundo. Eu comecei chorando. Eu movimentei meus membros de maneira desordenada e desesperada e eu vi que não ia adiantar. Eu abri os olhos. Eu aprendi a ver. Eu me tornei curioso. Eu vivi num tempo em que ser curioso não era lá muito bem visto, mas eu era mesmo assim. Eu pensei que eu conseguiria. Eu pude tentar infinitamente e me fiz diferente a cada tentativa. Eu fui marcado por me perder. Às vezes dos outros, às vezes de mim. Eu atingi a maioridade com uma alma centenária. Eu estava pronto para ser jovem para sempre. E veio o tempo das obrigações. Obrigações de ser tudo o que eu queria. Que lei eu transgredi? Adquirir tudo. Todas as vidas, todos os gostos, tudo que terá num só. Eu me expressei com firmeza e complacência. Eu me fiz brotar apesar do tumulto. Eu cuspi o amargo das minhas próprias vísceras. Eu joguei com a sorte e ganhei. Eu menti sobre ganhar. Eu não sou o que eu não penso. Eu tenho 24 anos. Meu nome é Dominique, mas me chamam Dom. Por favor, fiquem em pé fora do mapa. Letra O. Acreditando na minha mãe, nas pessoas que ela acreditava e confiava. Aos 7, vi que não era bem assim. Aos 10, já era fria e amarga. Não demonstrava afeto com ninguém e não confiava. E ainda não confio. Abri doces escondidos, aprendi o desafeto. Eu me tornei mocinha. Eu vivi num tempo onde o mundo ia acabar. Eu pensei realmente que o mundo ia acabar. Eu pude escolher entre pintar ou não o meu cabelo. Eu me fiz artista. Eu me livrei da forma que eu me senti em relação ao meu cabelo. Eu estava madura para subir em cima de um palco e dançar. E aí veio o tempo das obrigações. De ir morar sem minha mãe. Eu transgredi as leis da Bíblia. Eu me expressei quando eu desabafei no Twitter. Eu menti quando eu disse que estava feliz. Eu não sou verdadeira comigo mesma. Eu aprendi a usar. Eu pude escolher quem eu ia ser. Eu tenho 22 anos. Meu nome é Carla Dionísia. Por favor, fique em pé fora do mar. Letra T. Eu comecei chorando. Eu movimentei meus pés. Eu aprendi conforme eu ia sendo. Eu me tornei mulher. Eu pensei nos outros. Eu pude mudá-lo. Eu me livrei do medo. Eu fui marcada por histórias. Eu estava madura para ontem. E eu me expressei baixo. Eu me manifestei sem palavras.
Eu me fiz notar onde? Eu joguei sementes. Eu aprendi que o tempo da natureza é perfeito. Eu pude participar da construção de mim mesma. Eu me manifestei falando e falando e falando. Eu menti outro dia. Eu percebi que os caminhos mudam e os afetos caminham também. Eu não sou só isso. Eu tenho 37 anos, meu nome é Ana Carolina, mas me chamam Caru. Por favor, fique em pé para falar. Letra M. Eu me acuso de ser eu, de me esconder de ser gay, favelado brasileiro. Culpa, culpa. Eu me acuso de ser eu, de me esconder de ser gay, favelado brasileiro. Culpa, culpa. Eu me acuso de ser eu, de me esconder de ser gay, favelado brasileiro. Culpa, culpa. Eu me acuso de ser eu, de me esconder de ser gay, favelado brasileiro. Culpa. Eu vim ao mundo em 17 de janeiro de 2001. Era parto cesárea. 4,2 kg. Branco, cabelos castanhos escuros e olhos também. Eu comecei a andar e a falar aos 11 meses. Eu movimentei as primeiras provocações da minha família por ser uma criança viada e cheia de gênio. Eu vi minha família desestruturada e estruturada. Eu cuspi no prato da minha mãe. Eu abri mão de mim e do meu primeiro sonho e dom. Eu aprendi a me defender com as pressões da vida. Eu me tornei sonhador novamente. Eu pensei em desistir. Eu estava maduro para os outros, menos para mim mesmo. Eu me fiz hétero muitas vezes para pertencer a um espaço e me sentir em paz. Eu joguei só para pertencer ao jogo. Eu menti para me defender. Eu não sou bissex. Eu violo a lei do verdinho e fumo. Eu me autoacuso pé na porta. Ou você vai de frente, ou você sente a porra toda fechando na sua cara. Eu já acusei a macumba. Hoje, eu me acuso macumbeiro. Não perco briga, mas já abri mão por paz. Meu nome é Marcos Paulo, eu tenho 22 anos de idade. Por favor, fiquem em pé fora do mapa. Letra P. Eu esqueci de comer. Eu esqueci de comprar algo para comer porque eu já nem sentia mais fome. Eu esqueci de beber água. Eu esqueci de cuidar das minhas unhas. Eu esqueci de me controlar financeiramente. Eu me vi endividada que nem meu pai já ficou. Eu me vi no escuro novamente. Eu só me via. Eu não conseguia mais ver os outros à minha volta. Eu só me via, mas eu não conseguia fazer nada por mim. Eu me vi fracassando, mas não com o meu trabalho. Me vi fracassando comigo mesmo. Aí me encontrei na macumba. Eu vi sonhos, eu abri caminhos, eu vi o mundo pra brilhar. E eu comecei a entender que esse brilho não é pra todo mundo. Eu aprendi que nada acaba como a gente planeja. Eu fui ensinada a dar o errado. E eu me tornei um fracasso como sonhadora. Eu vivi num tempo que o dinheiro é rei. E eu achei que eu podia mudar o mundo. Aí eu me livrei da culpa de um fracasso familiar que não é meu.
Eu esqueci que eu tinha 20 anos. Eu esqueci que eu tinha só 20 anos. Eu esqueci de mim. Eu tenho 20 anos, meu nome é Letícia. Fique em pé fora do mapa, por favor. Letra X. Eu vim ao mundo no dia 29 de julho de 2002. Eu comecei dançando, eu movimentei axé e eu vi a morte. Várias vezes. Eu aprendi a cair sozinho. Eu me tornei parte da natureza. Eu vivi no tempo encruzilhada. Eu venci na arte, eu pude amadurecer. Eu me fiz dança. Eu me livrei da dor. Eu fui marcado por veneno de cobras. Eu li o oráculo. Eu atingi o sacerdócio. E inventei minhas obrigações. Obrigação de ser feliz. Eu transgredi a lei da masculinidade preta. Me fechei no teatro. Me manifestei dançando na rua. Eu cuspi na terra. Me fiz dotar vestindo branco. Eu joguei búzios. Mas eu não posso negar as traições. Me fiz calado olhando os vendavais. Eu fui pra não mentir. Mas eu menti no palco. Eu não sou Deus. Tenho 21 anos, me chamo Aruan Varenga, sou pai de santo e posso prever caminhos através do jogo de búzio. Inclusive, para hoje que vocês ficarão em pé e formaremos uma formação de cadeiras. Por favor, fiquem em pé, fora o mapa. Letra U. De história. Sujeira. Sujeira. Limpa. Limpa agora. Limpa agora. Passado do Limpa país agora. do futuro. Brincar. Brincar. Passado do país do futuro. Eu fui educado por cegos. Fui educado por pessoas que escolheram não ver. Eu fui educado para não ver. Fui educado por varredores, por apaziguadores, por pessoas que acharam que era melhor varrer para baixo do tapete da história. Eu tenho 49 anos de experiência como faxineiro. Varri corpos, varri histórias, narrativas, varri pessoas para baixo do meu tapete de privilégios. E hoje estou aqui como artista diante de vocês para varrer a areia da praia, movimentar os afetos, mostrar o que está escondido, movimentar o tempo perdido, me reconciliar com vocês, me reconciliar comigo. Eu não aprendi a diferenciar os fatos das suas interpretações. Me cobraram uma opinião, respondi com ódio. Eu nasci numa época estranha. Vivi uma infância de ditadura, uma adolescência de abertura e uma vida adulta de instabilidades. A história do Brasil e a minha história são uma só. Eu sou o meu país. Eu sou o passado do país do futuro. Eu preciso sair de cena. Preciso deixar o palco para a geração que está por vir. Mas eu não estou morto. Este palco ainda é meu. Precisamos dividir, compartilhar, contracenar. Não somos antagonistas, somos complementares. Eu existo por vocês, vocês existem por mim. Não existe conflito possível entre as gerações. Precisamos uns dos outros. Quem está aqui no palco e que tem um nome iniciado por uma letra vogal, por favor, fique em pé. Quem tem o nome iniciado por uma letra consoante, por favor, fique em pé. Vamos dividi-los em dois polos. Vogais, por favor, deste lado. Consoantes, fiquem deste lado. Obrigado. Estamos divididos por algo concreto.
O nome atribuído ao nosso nascimento, ele se inicia com uma letra vogal ou com uma letra consoante. Nesse caso, o mundo é binário. Vogais versus consoantes. Aliás, já estou vendo uma qualidade aqui. Vocês são maioria. Parabéns, aplausos para a maioria. Como é ser a maioria? Bom, né? Sempre bom estar em grande número assim. Histórica agora. Com certeza. Podemos tudo. Ditamos as regras. Consoantes. Que inveja. Mas e vocês, minoria? Como é ser minoria? Difícil, né? Olhar ao redor, ver um número minguadinho de gente, sem força. Mas como vocês se sentem olhando as consoantes? Queriam estar naquele grupo ali, né? Olha só o meu caso. Meu nome é Antônio. Eu sou vogal. Mas meu apelido é Tuna. Eu me identifico com a maioria consoante. Consoante é que é importante. Mas e fora deste teatro? Você pertence a um grupo que é maioria ou minoria? Que esforço cada um de vocês fez para ser vogal ou consoante? A letra de início do nome de vocês é uma herança dada pelos seus pais. Vocês não fizeram nada para merecer essa alegria ou essa herança maldita. Agora vem cá. Alguém pode me dizer o nome só com vogais ou só com consoantes? Não tem. Vogais e consoantes precisam estarem juntas para construir uma gramática ou um futuro. Agora, vogais e consoantes, por favor, fiquem fora do mapa. Podem sentar, por favor. Coma saudável. Sim. Compre orgânicos. Sim. Seja amável. Sim. Mastigue de boca fechada. O teatro muda o mundo. Sim. Vidas negras importam. Sim. A tecnologia melhorou as nossas vidas. Sim. Quem acha que a tecnologia melhorou as nossas vidas, por favor, fique em pé. Podem sentar. O mundo nos dá muitas ordens. Para essas hoje, dissemos sim. Percebam-se. Uma plateia em frente a outra plateia. Uma multidão sem rosto em frente ao seu espelho. Nós agora somos espectadores de espectadores. E olhamos para nós mesmos e eu me pergunto, se a tecnologia nos deixou ignorantes ou transformou ignorantes em autoridades? Temos algo em comum. Antes da tecnologia, antes da vida adulta, todos fomos crianças. Você não sabe. Eu, aos 5 anos, chamava minha prima, a gente fazia coreografia e aí apresentava pra família. Ou então a gente chamava amigas e fazia as coreografias pra elas. Bom, eu aos 4 ficava vendo DVD Ivex várias vezes e a minha diversão era imitar a Ivex Anal. Já a minha primeira lembrança, eu tava no universo e vendo todos os planetas à minha volta. Aí por um momento, tipo em terceira pessoa, eu fui me aproximando cada vez da Terra, cada vez mais rápido, quando de repente, eu acordei no berço de casa. Era meu aniversário de 1 ano. Eu, aos 8 anos, ficava perguntando insistentemente pro meu pai: Papai Noel existe ou não existe? Até que um dia ele falou: O que você acha? Eu acho que não existe. E aí meu pai, numa calma e simplicidade e sofisticação que só hoje eu compreendo, me disse: Então não existe mais. E eu, aos 3 anos de idade, amava comer chiclete
alfabetizado na rua escondido da minha família. É sério. Não existem dois polos na infância. A infância é uma época sem polarizações. Os adultos que somos carregam nossas crianças dentro de nós. E à medida que crescemos, aprendemos preconceitos e passamos para lados opostos. Uma autopolarização que separa a criança que fomos do adulto que nos tornamos. E esse adulto trai os ideais da criança que fomos e nos odiamos por isso. Eu queria ser baterista de uma banda de rock. Eu queria ser bailarino. Eu queria ser modelo de passarela. Eu queria ser, meu Deus. Vai deixar. A Roberta do Rebelde. Eu queria ser veterinária. Eu queria ser igual a Ivete Sangalo. Eu queria ser igual Naruto e eu ainda quero. Eu queria voltar no exato momento em que eu desisti de ser o que eu queria para me conformar em ser o que eu sou. Eu quero descobrir qual a raiz do preconceito. Do dia que eu percebi que o meu corpo não é bem-vindo em todos os lugares e que eu não poderia fazer nada sobre isso. Quando criança. Porque agora eu posso. A geração que veio antes deixou um mundo bem ruim para nós. Naturalizou piadas LGBTfóbicas, racistas, machistas. A intolerância religiosa. A hipersexualização das mulheres negras. O desmatamento, etc, etc. E em todos os tempos históricos, sempre teve quem se levantou contra as injustiças do mundo. Eu me levanto contra o racismo. Quem se levanta comigo, por favor, fique em pé. Podem sentar. Eu me levanto contra o machismo. Quem se levanta comigo, por favor, fique em pé. Podem sentar. Eu me levanto contra a intolerância religiosa. Quem se levanta comigo, por favor, fique em pé. Pode se sentar. Eu me levanto contra a homofobia. Quem se levanta comigo, por favor, podem sentar. As moscas morrerão como moscas. O touro mugirá como um touro. Um louco correrá como um louco. As bombas cairão como bombas. Realidade se tornará realidade. Verdade se tornará verdade. Sou pai de santo e posso fazer predições. Predições como essa. No teatro, as coisas sempre acontecerão como no teatro. A verdade será dita como a verdade. As fake news serão desacreditadas como as fake news. As tias e os tios do Zap terão motivos de risada, como as tias e os tios do Zap. O Estado será laico, como o Estado laico. A inteligência artificial será artificial, como a inteligência artificial. O discurso de ódio será criminalizado como discurso de ódio. Os mentirosos serão desmascarados como os mentirosos. Artistas serão celebrados como artistas. Pessoas com fome se alimentarão como pessoas com fome. Racistas serão tratados como racistas. As pessoas se respeitarão como pessoas. Os outros serão exatamente iguais aos outros. Cada dia será um dia como o outro. Os outros serão exatamente iguais aos outros. Cada dia será um dia como o outro. Os outros serão exatamente iguais aos outros. Cada dia será um dia como o outro. Os outros serão exatamente iguais aos outros. Cada dia será um dia como o outro. Aí o
Ailton Krenak disse que o futuro não existe. Que o futuro será ancestral. A geração que veio antes, a geração que virá depois. O que uma geração deixa para outra? O que você está deixando para a próxima geração? O teatro também é palco da luta entre as gerações. Nossa geração recebeu um palco cheio de referências. Viva Zé Celso! Viva! Zé que comeu Brecht, que foi confrontado por Peter Handke. Vamos agora abrir o tribunal para julgar o passado e imaginar o futuro. Vamos julgar usando a forma da peça didática de Brecht. Uma parábola. Atores e atrizes, prepare-se. Público, fique à vontade para se manifestar contra ou a favor nesse julgamento. Por gentileza, senhores, fiquem em pé fora do mapa. De assassinato do noivo de sua irmã, o Curiácio. Senhora juíza, esse é Curiácio. Defunto assassinado por Horácio. Na vida real ele não estaria aqui, mas como essa é uma peça didática e estamos no Brasil, em que o julgamento de João Grilo se deu depois de sua morte e de corpo presente no Alto da Compadecida, tudo é permitido com a bênção de São Ariano Suassuna. Temos também os outros personagens. O pai de Horácio, que será representado por aquele que tem cabelo branco. A irmã de Horácio, que será representada por este ator. E o povo de Roma, que será representado por estes que estão na plateia. O povo de Roma quer justiça. E comece o julgamento. Com a palavra, o acusado. Prezados e juízes, sou Horácio. Lutei na guerra de Roma contra Alba e fui vencedor. Sou herói. Não entendo porque sou julgado. Matei na guerra e na guerra tudo pode. Eu, irmã assassinada por Horácio, acuso meu irmão de ter matado meu noivo Curiácio e depois tirado a minha vida. Só porque chorei a morte do meu amado. Choraste a morte do inimigo. Fui morto de maneira honrada e tombei no campo de batalha. De meu túmulo, eu inocento meu carrasco. Morri pela minha pátria e perdi. Alba foi subjugada por Roma. Eu ouvi os gritos. Primeiro de alegria e júbilo com a chegada de Horácio. Depois, o choro desesperado de minha filha, quando soube da notícia da morte do noivo. Você matou a sua irmã. Você venceu. Roma reina sobre Alba. O que é mais importante? A pátria ou a minha família? Já que eu tô morto, eu vou dar um pouco do contexto pra vocês.
O imperador Túlio quis evitar o derramamento de sangue e disse que apenas um soldado lutaria contra o outro. E assim, ao invés de perdermos várias vidas, perderemos somente uma. Fui escolhido para lutar por Alba, mesmo sabendo que bateria de frente com meu futuro cunhado Horácio. Fui escolhido para lutar por Roma, mesmo sabendo que me bateria contra o Curiaço, noivo de minha irmã. Mas isso não impediu que o matasse, mesmo ele pedindo clemência. Quando eu fui ferido, eu supliquei: poupe, vencedor, eu sou noivo de sua irmã. E Horácio gritou: minha noiva é Roma. E Horácio enfiou a sua espada pelo meu pescoço e meu sangue caiu sobre a terra. E eu vi quando Horácio chegou a Roma, trazendo a roupa ensanguentada do Curiaço. Ao reconhecer meu noivo morto, gritei e me desesperei. E eu, que ainda tinha um impulso de morte, com o qual havia matado o Curiaço, enfiei a espada no peito da minha irmã e disse: vá ao encontro dele, aquele a quem você ama mais do que a Roma, e que isso sirva de lição a todo romano e a toda romana que chorar pelo inimigo. Quem não pensa como a gente está contra nós. Ele é um herói. Roma reina sobre Alba. Honrem o vencedor. Ele matou a própria irmã. Executem o assassino. E então, os romanos se dividiram e empunharam suas espadas uns contra os outros. Para decidir se como herói Horácio deveria ser honrado ou julgado como assassino. Assassino! Assassino! Ordem no tribunal! E a polícia separou a multidão. E o povo foi convocado para uma assembleia. E na mão de um romano, o louro para o vencedor. E na mão de outro, o machado destinado ao assassino. E o Horácio estava entre o louro e o machado. E eu me coloquei ao lado do meu filho. Ele é um herói. Vocês querem matar o seu melhor soldado? Roma não pode perder a sua melhor espada. E um dos romanos respondeu ao meu pai: Roma tem muitas espadas. Nenhum romano é maior do que Roma. Ou Roma não existe. E fora do tribunal, a multidão estava dividida, enlouquecida. Mas a multidão dividida acabou por pegar fogo, pegar em armas. Os próprios policiais se dividiram e escolheram o lado. Uns com os louros na mão, querendo honrar o vencedor. Outros com o machado na mão, querendo executar o assassino. E aquele que carregava o louro disse: seu mérito apaga a sua culpa. E aquele que carregava o machado disse: sua culpa apaga o seu mérito. E aquele que carregava o louro perguntou: o vencedor deve ser executado? E aquele que carregava o machado perguntou: e o assassino deve ser honrado? E aquele que carregava o louro disse: se o assassino for executado, será executado o vencedor? E aquele que carregava o machado disse: se o vencedor for honrado, será honrado o assassino. E nessa hora o povo parou de brigar e olhou para o autor único, indivisível de atos tão diversos, e ficou em silêncio. E aquele que carregava o louro e aquele que carregava o machado perguntaram: um não pode ser feito sem o outro? Se o vencedor assassino e o assassino vencedor são uma só pessoa, indivisível, então não devemos fazer nenhum dos dois. Há muitas pessoas em uma só. Uma delas venceu na guerra. A outra assassinou sua irmã sem necessidade. Ao vencedor o louro, ao assassino o machado. Todos os romanos ergueram suas espadas e honraram o vencedor. E depois da coroação, ele foi executado e teve as honras retiradas do enterro. O cadáver do assassino deve ser jogado diante dos cães, para que o rasguem, para que nada dele permaneça. O vencedor está morto, aquele que não pode ser esquecido. Não será possível esquecer a sua Roma e o exemplo que ele deu ou não deu, o diferenciando com cuidado, culpa e mérito, do autor único e indivisível de atos tão diversos. E como deve ser chamado Horácio pela posteridade? Membros do júri, qual o veredito? Fiquem em pé e levantem suas placas. Ele deve ser chamado vencedor sobre Alba. Ele deve ser chamado assassino de sua irmã. E assim, se deve dizer na mesma frase a sua culpa e o seu mérito. E aquele que mencionar sua culpa e não mencionar o seu mérito, este deve morar com os cães, como um cão. Caso encerrado, podem sentar. E pensando no exemplo vivido, sem fantasiar e sem nada,
Os romanos voltaram novamente, cada um ao seu trabalho. Suas mãos lado a lado, nos arados, nas panelas e até nas espadas. Se trocarmos Horácio por outro nome, teremos ainda assim a mesma história. O Estado continua honrando assassinos e matando os inocentes. No último ano, 6.000 pessoas foram mortas por balas perdidas, por balas achadas, pagas pelo Estado. Não somos todos iguais, mas essas balas atingem mais a corpos pretos. O que queremos propor com essa peça é uma aliança afetiva, como quer Crenacre e Nego Bispo. O conceito de aliança afetiva pressupõe afeto entre mundos não iguais. Por isso, agora, vamos elogiar vocês. Vocês têm experiência de vida. Vocês são espectadores de teatro. Vocês são os nossos espectadores. Vocês são interessantes, singulares, vocês fogem do padrão. Vocês são o acontecimento. De vocês, uma faísca se lança sobre nós. Vocês são fascinantes, vocês são deslumbrantes, vocês são encantadores. Vocês são o único. Apenas o aqui e o agora. O tempo é algo que compartilhamos. Tivemos uma infância, tivemos traumas, superamos traumas. Temos um futuro imaginado, compartilhado, um futuro que irá além das aparências, um futuro ancestral. Um futuro que começa hoje, um futuro que começa agora. Quando sairmos desta sala e recomeçarmos as nossas vidas. Pensando nas outras pessoas com afeto, pensando nas outras pessoas como os meus complementos. O seu olhar melhora o meu. Fizemos uma peça pra vocês. Fizemos uma peça dentro da peça pra vocês. Representamos a nós mesmos pra vocês serem quem são. Mostramos nossos defeitos pra vocês serem melhores do que nós. Fizemos teatro pra mudar quem somos. Fizemos teatro pra mudar quem vocês são. Fizemos teatro pra mudar o mundo. Vocês foram os heróis dessa peça. Vocês permitiram que o impossível se tornasse possível. Vocês foram um acontecimento. Vocês salvaram esta peça. Se pudermos contar mais uma história, estaremos adiando o fim do mundo.